No programa de hoje, um lugar de cuidado para as crianças e também suas famílias. Aqui a gente brinca, faz amizades novas e também a gente ganha brindes. E aqui a gente pode se divertir e jogar bola com os nossos amigos. Não tem nem palavras de falar, sabe? O que eles fazem pelas pessoas, não tem. Tipo como a família que aqui eu não tenho, né? É um lugar onde a gente pode buscar, sabe, esperança. Como a ADRA supre a necessidade de alimentação e educação de jovens e resgata a esperança de uma parte necessitada do estado de São Paulo. Pessoas comuns, como você e eu, se tornaram invisíveis, escondidas, vulneráveis. Seja por causa de catástrofes, negligências ou condições econômicas. Mas e se você tivesse a chance de revelar biografias escondidas de pessoas que tiveram a dignidade restaurada? O que você faria? Meu nome é Flávio Ferraz e eu te convido a seguir uma jornada de transformação e resgate em Retratos. Histórias não contadas. Estamos no bairro Jardim Boa Esperança, aqui na cidade de Hortolândia, em São Paulo. Esse aqui é um bairro humilde e, como em outras comunidades, a questão da adolescência é uma grande preocupação. O problema para muitos jovens é o abandono dos estudos, o que cria uma enorme incerteza sobre o seu futuro. Em um momento de pandemia, onde a atenção se concentra principalmente nos mais velhos, os mais jovens também experimentaram as consequências deste momento, mas a longo prazo. Nesta parte de Hortolândia, as preocupações com os jovens são variadas. Nós temos alguns bairros em Hortolândia que chamam mais a atenção, né? A gente tem a juventude inserida na criminalidade, a gente tem questões de violências domésticas e tudo isso vem se agravando com a pandemia. Então são realidades que a gente precisa sempre estar atuando com mais afinco para fazer a transformação, né? Tudo aquilo que as crianças passavam em relação à vulnerabilidade das suas famílias, hoje com a pandemia está dobro, triplo de situações. Então as crianças têm sido muito mais expostas. Por quê? Porque essas crianças, elas não têm o recurso do isolamento social, aquele recurso de internet, de uma boa alimentação, aquele recurso de brinquedos para ficar em casa. Então eles acabam saindo. Eles se expõem aos riscos das ruas e ao risco do vírus. A gente tinha um cenário econômico estável e aí você não tinha grandes evoluções, então você já tinha um cenário de desigualdade ali. Isso se agravou com a chegada da pandemia, com o fechamento de postos de trabalho e não tenha dúvida que, assim como todos os municípios do país, Hortolândia também sentiu esse impacto. A verdade é que lugares de condições parecidas estão espalhadas por toda a América Latina. No Brasil, a ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, criou um modelo de centro juvenil para atender as crianças e adolescentes com atividades educativas. Aqui foi chamado de Núcleo Vinde a Mim, que já funciona há 21 anos. O Núcleo Vinde a Mim é um espaço para que a criança possa ter uma atividade especial fora do horário escolar. A nossa intenção é que ela tenha meio período na escola, meio período de atividades no Núcleo Vinde a Mim e 0 período nas ruas. Aqui a gente encontra a questão do desemprego, né, a questão da fome, né, e essas pessoas, os pais muitas vezes, por uma questão de conseguir algo para a família, eles têm que muitas vezes deixar seus filhos à mercê da casa, né, das ruas. Então esse lugar se torna um espaço de proteção. Aqui eu aprendi que o amor de Jesus é maior e que Jesus está conosco. Aqui a gente brinca, faz amizades novas e também a gente ganha brindes. E aqui a gente pode se divertir e jogar bola com os nossos amigos.
Felipe é uma das crianças que são atendidas pelo núcleo com atividades educativas. Mas hoje ele veio pegar para sua família a Cesta Verde, que é um benefício de alimentação oferecido pela ADRA em Hortolândia. Uma cesta verde, ela é composta assim, se vem a folha, né, que é alface ou muitas vezes a chicória, a batata, a mandioca, é o que vem de legumes, então chama-se cesta verde. Quando houve maior necessidade de uma boa alimentação, se não agora? Para muitos, a pandemia trouxe um cotidiano bem difícil devido à perda de uma renda. A iniciativa da ADRA aqui em Hortolândia distribui cestas verdes para as famílias. Então vamos pegar aqui uma doação que todo mês eles dão, o núcleo dá todos os meses. E aí eu tenho que vir, porque minha esposa trabalhando, eu tenho que vir todo terça, quarta, ou o dia que elas marcar eu tô aqui. São sempre famílias em vulnerabilidade, então elas estão, na maior parte, desempregadas. Então eles não compram legumes, não têm assim o dinheiro para comprar os legumes. Então é importante, né, suprir essa defasagem, né, que eles têm de vitaminas, que está no alface, que está numa batata, na mandioca. Bastante, porque lá em casa é bastante crianças. Eu tenho 2 netos que moram comigo, minha esposa. Tenho mais 4 filhos, 4 meninas. Aí, graças a Deus, aqui já dá para ajudar nós. Eu agradeço o núcleo e eu quero que o Deus abençoe esse espaço aí. Levantar, arrumar a cama, cuidar das irmãs menores, estudar. Essa é a vida de Pedro. Sua família veio do Nordeste e agora vive em Boa Esperança. Mas essas são as únicas ruas que Pedro conhece. Bem, na época que eu vim pra cá, lá era bem difícil, né? Não sei agora, né? Porque vai fazer 9 anos que eu moro aqui. Então, quando eu morava lá, era bem difícil, assim, para emprego, para muitas coisas, né? Então, aí foi da hora que eu decidi vir para cá para ver se encontrava, né, uma escola melhor ou então emprego, né? Porque lá não tinha nem para mim, nem para o meu marido, né? Trazendo Pedro ainda bebê, Manuela passou por muitas dificuldades em Hortolândia até que pudesse melhorar um pouco suas condições de vida. Para ela foi um alívio quando, em Hortolândia, o núcleo conseguiu suprir uma parte da necessidade de educação de Pedro. O Pedro é um garoto incrível. Ele sempre nos encantou desde o primeiro dia que ele começou a participar do projeto. É aquele menino que se oferece para ajudar em tudo, é aquele menino que, antes da pandemia, estava sempre ativo. Foi assim, eu não conhecia nada lá, aí eu cheguei lá, aí eu fui na direção, aí eu conversei com a diretora, que é a Liliane. Tá, aí depois eu fui pra quadra, brinquei, joguei bola, depois fui pro refeitório, depois fui almoçar e depois fui embora. Aí consegui a vaga pro Pedro primeiro, aí na outra semana eu consegui a vaga pra Emily, aí ele daí começou a estudar. Aí daí foi bom, eles chegaram com alegria em casa, dizendo que era bom, porque até então eles nunca nem tinham estudado, né? Só mesmo na escola. Já deu, eles levantavam cedo para ir pro núcleo, aí ficava na hora, que era 8 horas para entrar, e já falava assim, ô mãe, já que hora? Já é 8 horas? Para ir.
Pedro se levanta alegre para ir ao núcleo todos os dias, porque na verdade o núcleo é uma boa parte da sua rotina. No núcleo, Pedro e todos os demais têm aulas de reforço escolar, computação e muito lazer. Mas os assistentes sociais não se limitam somente às crianças, mas também às suas famílias da forma que podem. No caso de Pedro, coisas simples, como a doação de um eletrodoméstico usado ou um móvel, melhoraram muito a vida de sua família. A família do Pedro é uma família que está vivendo um momento de vulnerabilidade, eles tiveram problemas de moradia, então nós tivemos que auxiliar para que eles pudessem ter um lugar um pouquinho melhor para se instalar. Também eles estão vivendo aquela questão do desemprego. Eu morava num barraco, né? Não é porque assim, morar num barraco é ruim, né? Só por causa que era bem, tipo, eu morava num fundo, ali no fundo, e estava todo destruído, né? Aí tinha que arrumar aí, eles viram, né? Aí tentaram me ajudar e me colocaram aqui. Aí eu tô, graças a Deus, até hoje. O núcleo sempre ajudou, sempre quando eu precisei, que chegava lá, qualquer coisa, eles ajudavam. É brinquedo, é alimento, é roupa, calçado, eles ajudam as crianças. Para muitas famílias, como a de Pedro, o projeto representa a resistência de um momento difícil. Mesmo que muitos não tenham todos os seus problemas solucionados, podem pelo menos sentir que no núcleo encontrarão uma família. Chegou o banco de alimentos, gente, hoje tem legumes. Aí eles vêm com a sacolinha e vêm pegar. E depois aí você vê nas mensagens os agradecimentos, né? Muito obrigada, Deus abençoe. Eu estava sem nada hoje, vocês me ajudaram muito. Isso é muito bacana, muito legal. Eu queria agradecer muito o núcleo. Pode falar. Porque o núcleo, ele ajuda muitas pessoas. Não só eu, como todas as pessoas, entendeu? E também eu queria agradecer a Lília, todas as professoras e a tia Sônia. Elas significam minhas professoras do fundo do meu coração e elas são praticamente minhas mães daqui no núcleo. Não tem nem palavras de falar, sabe? O que eles fazem pelas pessoas, não tem. Tipo como uma família que aqui eu não tenho, né? Porque não tem nenhuma da minha família, é tudo no Nordeste. Então aqui, praticamente lá é minha família. Que se eu precisar até um conselho, qualquer coisa, eu vou lá e eles ajudam. O núcleo foi um lugar mais bom pra mim e um lugar mais ótimo. Nunca tive um lugar assim, igual o núcleo. E só. Depois do intervalo, a vida de Fernanda como resultado de mais de 20 anos do núcleo Vinde a Mim. Retratos. Histórias não contadas. No bloco anterior, Pedro e sua família buscam uma melhor condição de vida durante a pandemia e encontram algumas de suas necessidades supridas graças ao núcleo Vinde a Mim. O núcleo sempre ajudou, sempre quando eu precisei, que chegava lá, qualquer coisa, eles ajudavam. É brinquedo, é alimento, é roupa, calçado, eles ajudam as crianças. O núcleo foi um lugar mais bom pra mim e um lugar mais ótimo. Nunca tive um lugar assim, igual o núcleo. E só. Em 2020, no começo da pandemia, registramos como o núcleo Vinde a Mim já se preocupava em alimentar uma boa parte da população necessitada de Boa Esperança. Também registramos como eles começavam a desenvolver um método de continuação dos estudos à distância, ou pela internet, em uma nova sala de informática doada em parceria com a renomada empresa Dell. Uma parte importante do trabalho da ADRA, além de ajudar na parte de alimentação, é desenvolver atividades educativas de inclusão digital para as crianças. Assim, elas continuam aprendendo e têm um passatempo também no período de isolamento social. O conhecimento digital, ele abre muitas portas, não só para o estudo, não só para o crescimento, não só para que você tenha acessibilidade a um novo mundo.
E este espaço ele também tem esse objetivo, né, de poder ligar, ou poder abrir essas portas para cada criança que está aqui. Eles têm o acesso à internet com qualidade, eles têm o auxílio de um educador, se for necessário, para que eles possam estar realizando as tarefas. Então, eu acredito que eles têm um potencial incrível para lá na frente se tornarem grandes cidadãos e grandes profissionais, que esse é o nosso maior sonho. O dia de Fernanda começa com muitas atividades. Ela tem que cuidar de seus 2 filhos pequenos. Ela vive desde pequena em Boa Esperança. Hoje ela pode dar um bom cuidado aos seus filhos, mas ela mesma nem sempre teve tudo em sua infância. Assim, não chegamos a passar fome, mas tivemos muita dificuldade. Tivemos sim. Nós morávamos num barraco de madeira, minha mãe desempregada, meu pai também. Eles já coletaram reciclagem na rua, mas assim, não chegamos a passar fome, mas necessidade sim. O Boa Esperança sempre foi um bairro muito carente, né? Então, antes de existir o núcleo, a gente não tinha refúgio. A gente só tinha a rua para brincar e tudo mais. E aí logo veio os primeiros cultos, que foi debaixo de uma árvore, incentivando as crianças, né, a não ficarem tão soltas na rua. Todos os sábados tinha um culto. E aí foi o início de tudo, foi onde eu conheci a Adra. Já faz muito tempo desde que Fernanda carrega essas recordações. As melhores delas quando conheceu o núcleo Vinde a Mim da Adra e encontrou novas opções de lazer, mas principalmente de educação. Com 6 anos, eu já tinha uma noção, né, de ler, de escrever. Com 7 anos eu já sabia ler muito bem. Se comparado a uma criança hoje que está fora da escola 2 anos, por experiência própria, porque sou eu quem estou ensinando meu filho em casa. Eu sabia muito mais. E olha que hoje está cheio de tecnologia. E aí ela foi ficando com a gente, foi estudando, sempre foi muito estudiosa, sempre gostou muito dessa área, da área social, e estudar sobre isso, pesquisar sobre isso. E ela teve a oportunidade de fazer a faculdade, então hoje ela está formada, está casada, é mãe e ainda veio nos ajudar como voluntária para que o nosso projeto continuasse avançando, pela confiança que ela tem nesse projeto e por tudo que ela viu que o projeto fez por ela. Ela acredita que seria algo incrível ela tá podendo retribuir fazendo por outros adolescentes, crianças e adolescentes também. Eu fiquei no Vinde a Mim até os 14 anos. Foi quando a tia Lila me encaminhou para o primeiro emprego, né? Eu entrei numa multinacional, fiquei 2 anos lá. Essa empresa também ajudou o núcleo com algumas coisas. Mas eu nunca deixei de ser voluntária. Mesmo trabalhando fora, eu sempre estava ali no núcleo, ajudando. Hoje, com as dificuldades da pandemia, Fernanda está sem trabalho. Mas, 19 anos depois do início desta bela história, ela projeta o retrato do que o trabalho do núcleo pode fazer por uma criança. Ela não consegue deixar o núcleo e, por isso, dedica parte do seu tempo como voluntária. Inclusive, é ela quem ensina computação a Pedro. Eu decidi por conta própria ser voluntária do Vinde a Mim, como uma forma de gratidão. Então, eu não sei não ser grata por tudo que eles me fizeram. Então, uma forma de retribuir é ser voluntária.
Bom, a história da Fernanda faz com que a gente sonhe e enxergar que os outros podem chegar lá e muito mais, porque todos têm muita capacidade. É muito gratificante quando você ouve uma criança falar: nossa, eu quero ser igual a Fernandinha. Ela passou pelo núcleo, ela fez faculdade. Não tem só eu como exemplo, né? Eu tenho vários outros amigos, uns que estão até fora, né, do país, estão estudando fora, estão trabalhando fora. Então a gente sempre procura colocar essas pessoas como exemplo. Trabalhar com a infância e adolescência é um dos maiores desafios da sociedade. Em Hortolândia, esse trabalho é uma parte muito afetada da assistência social. Mas o núcleo segue fazendo o possível para ampliar suas atividades, como recentemente abriu um espaço para atendimentos psicológicos, algo extremamente necessário durante a pandemia. E muitas das doações que nós recebíamos de pessoas, hoje nós não estamos recebendo mais, porque a gente entendeu que muitas pessoas perderam seus empregos, tiveram dificuldades e realmente as doações, num contexto geral, caíram. E isso faz com que muitas vezes aquilo que a gente gostaria de oferecer esteja sendo impedido por falta de recursos, né, para poder fazer mais. Então eu fico, às vezes, brinco com a assistente social e a gente fala assim: qual é o milagre desse mês? E aí Deus manda uma empresa, Deus manda um grupo de amigos, Deus manda uma igreja, e para cada mês a gente recebe o grande milagre de ter pessoas investindo neste projeto e nessas famílias. Acho que existe uma questão de que às vezes o poder público sozinho ele não consegue dar conta, né? E a gente precisa ter a contribuição de outros atores que estão ali dentro do território. O ADRA, ele está inserido em um território onde os desafios são muito grandes, né? E assim, eles representam muito bem, operacionalizam muito bem a política socioassistencial aqui. Se cremos que podemos impactar positivamente a vida de um jovem, por que então não pensar em também impactar as suas famílias? Pedro e Fernanda e tantos outros experimentaram o cuidado que os faz sair mais fortes para o mundo futuro. Mostram que o bem gera um ciclo e que hoje quem é ajudado, amanhã ajudará. É um lugar onde a gente pode buscar, sabe, esperança. A gente olha para o mundo e fala assim: nossa, tá tudo perdido. E não tem mais solução, não tem mais jeito. E se você ficar 5 minutos no núcleo, mesmo no silêncio, sem criança, você consegue sentir ali que ainda tem esperança. Cada vez que eu vejo uma história dando certo, eu me sinto cada vez mais perto do céu. É como se Jesus mostrasse um pedacinho do céu ainda aqui na terra, vendo que existem possibilidades. As pessoas não precisam aceitar a sua condição econômica ou a sua vulnerabilidade, seja ela emocional ou financeira. A pessoa pode sonhar. E quando a gente enxerga as crianças crescendo, sonhando, realizando, a gente entende que a presença do Senhor está aqui e está nos mostrando que podemos ser cada dia melhores. As crianças aqui de Hortolândia aprenderam a imaginar um futuro muito melhor do que os seus arredores poderiam ditar. Elas passaram de histórias não contadas a retratos de progresso e evolução. Essa é uma prova de que um pouquinho de amor, carinho e amparo podem fazer muita diferença. Por isso eu te convido a conhecer e apoiar os projetos da ADRA para as crianças. Assim, ainda mais oportunidades estarão disponíveis para todos.